A todos, o meu abraço fraterno para cada um de vocês, com muita saúde, muita saudade, e que aguardando as ordens do nosso Mestre Jesus para nós iniciarmos o nosso culto e depois ainda vamos esperar mais um pouco os trabalhos na Casa Fraterna. Então, vamos pedir a esse mestre maravilhoso que olhe todos os hospitais, todos os lares de idosos, os orfanatos, os lares de toda pessoa que está acamada, os hospitais, todos os cantos do mundo, Jesus, tanto do mundo encarnado quanto do mundo encarnado, hoje, possa receber o passe desses mentores maravilhosos que estão aí, procurando achar uma brecha em nossos corações para que eles possam lançar a luz de Jesus dentro de nós e nós podermos ser lanternas de amor para esse mundo. E que Maria de Nazaré, com seu manto de amor, nos cubra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, e que assim seja. Pode colocar, Cristiano. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta
Vani. Pode colocar, Cristiano. Capítulo 8. O que é o passe? A palavra passe, de origem latina, significa passar, isto é, levar de um lugar a outro. O passe magnético, ou imposição de mãos, define-se como uma transfusão biopsicoenergética, um ato de socorro fraterno, pelo qual existe uma doação do magnetismo pessoal do doador para o paciente ou receptor, com a finalidade de equilibrar e restabelecer a saúde, no qual se conjugam energias do ser humano e de seu ambiente natural. Qualquer pessoa pode aplicar o passe. E, de fato, todos os seres humanos o fazemos constantemente, ainda que sem darmos conta disso, como ao dar uma carícia ou um abraço. Os fluidos curativos são absorvidos pelas pessoas com necessidades por intermédio dos centros vitais, conhecidos na Índia como chakras, que são os acumuladores e distribuidores de energia localizados no perispírito. Estão assim explicadas, teoricamente, as curas realizadas por Jesus e pelos curadores de todos os tempos. Então, vamos esclarecer. O magnetismo é um fluido. Então, todos nós temos esse fluido. Então, vamos supor, um filho está lá chorando muito, você pode abraçá-lo e pedir para ele acalmar, alguém está com febre, você põe a mão, você fala palavras. Então, palavras de conforto, você está doando para aquela pessoa os fluidos de melhor que você tem. Então, o passe pode ser dado dessa forma. Agora mesmo nós vamos explicar a questão do passe no centro espírita. Muito bem. E nós estamos vendo uma pesquisa aqui no hospital da UFTM, os pacientes, o grupo de pacientes que tomam o passe e o grupo de pacientes que não tomam. Os que tomam passe têm uma recuperação mais rápida e vão embora para casa. Os que não tomam demoram mais para voltar a ter saúde, né? Então, o que é o passe? É você transmitir para outra pessoa o seu fluido magnético para que ele possa se restabelecer e possa equilibrar a saúde. E aí, esses fluidos que nós emanamos são recebidos pelos nossos chakras, que a próxima aula nós vamos falar sobre os chakras. Porque não adianta eu falar agora o que eu vou mostrar para vocês na próxima aula onde ficam localizados os chakras, qual é a função de cada chakra, que local que ele está instalado. Então, os chakras são vórtices que nós temos no topo da cabeça, né? Nós temos aqui no frontal, no laríngeo, no cardíaco, no esplênico, no gástrico, no
oh meu Deus, na parte lá sexual, né? Então, acho que eu esqueci um. E então, esses vórtices, eles giram. Por quê? Tanto na nossa frente, vamos supor, o meu chakra frontal, eu também tenho ele aqui. Ele tem aqui nas minhas costas e também tem. Então, é como se fosse dois funis que se unem e eles giram. Esse girar desse vórtice é que quando a gente ou está mais triste, mais carregado, mais então, ou muito excitado, ele gira de acordo. E aí, aqueles órgãos que estão junto com estes chakras, esses órgãos começam a ter pequenos danos. Então, por isso que nós vamos falar sobre isso a semana que vem, né? E então nós podemos mostrar as curas de Jesus, que ele estendia as mãos e ali, em 2 minutos, a pessoa estava curada, né? Quantas vezes a gente viu nas leituras, nos filmes, sobre as curas de Jesus, né? E ali eles não puseram muita coisa, puseram pouca, né? E os médiuns curadores também. Pode passar, Cristiano. Quem é o passista? O passista é aquele que ministra o passe. Ser um passista espírita é uma tarefa de grande responsabilidade, pois se trata de ajudar e abençoar as pessoas em nome de Deus. Pessoas carentes e sedentas de melhoria procuram no centro espírita o recurso do passe como forma de alívio das pressões psicológicas e sustentação para suas forças morais e físicas. Então vamos falar sobre isto. O médium passista. Quem é o que dá passe, né? Ele pode ser uma pessoa que doa o que ele tem de melhor. Então, nós temos que nos preparar, porque ele tem uma grande responsabilidade em dar o passe. Pensa, você está lá dando passe e senta uma pessoa que você não gosta. O que você vai distribuir para ela? Pensamentos negativos. Então, o que é necessário? A gente se preparar primeiro, a gente começar a trabalhar conosco, fazer a autoeducação, não usar o outro como válvula de escape dos seus problemas. Pensa, gente, a gente sentado, colocando o nosso pensamento em Jesus, a nossa cabeça para alguém pôr a mão, né? E ministrar o passe de acordo, e para poder tirar aquilo que nós viemos procurar, tirar aquela pressão na nossa cabeça, tirar vamos supor, a infelicidade que temos dentro da nossa casa, ajudar, curar às vezes, dar uma força moral e física. Então, olha a responsabilidade do médium passista, né? Então, quando a gente vai dar o passe, fica um mentor nas suas costas. Esse mentor, ele emite para você e para o que está sentado. E você, unindo as energias de amor e salutares que ele manda, e você com seu fluido animal, o seu fluido vital, quer dizer, o seu fluido vital se unem para poder gerar uma força magnética para tirar aquela pessoa daquele estado. Olha que maravilha!
Olha que coisa esplendorosa é você poder ajudar aquele que está em dificuldade, né? O passe magnético, transfusão bioenergética, é uma prática comum entre os espíritas. Antes de dedicar-se às pesquisas do fenômeno mediúnico que antecederam o surgimento do espiritismo, Allan Kardec foi estudioso e praticante do magnetismo. No início de seus contatos com o mundo dos espíritos, através da mediunidade da menina Ruth Jafé, o espírito Hahnemann, pai da homeopatia, assim como outros, mantiveram com ele contatos ocasionais, instruindo. O mestre de Lyon tinha entre seus colaboradores diversos adeptos do magnetismo de várias escolas e muito se discutia sobre as suas aplicações. Então, antes do passe espírita, do qual nós trabalhamos dentro da nossa casa fraterna, usava-se o magnetismo da pessoa para ajudar na cura daquelas pessoas, né? Pode passar, Cristiano. Que recomendação podem ser dadas aos aspirantes a passista? O passista não precisa ser um santo, mas necessita esforçar-se na melhoria íntima e no aprendizado intelectual. Deve procurar viver uma vida sadia, tanto física quanto moralmente, para oferecer um bom serviço. Então, primeiro, ninguém não tem santo na Terra. Então, todos nós estamos sujeitos a acertos e erros. Mas, para nós darmos o passe, nós temos que procurar fazer a nossa melhoria íntima. Evitar xingar, evitar brigar demais, preocupar com coisas que não têm necessidade, né? Mas ele também tem que estudar. Porque, vamos supor, quando você está dando um passe, a pessoa incorpora, você vai correr? Não, então, se você estudou, você vai ver se aquela incorporação é de um espírito que ainda precisa de orientação, aí você corta, você fala, não, meu irmão, aqui não é seu lugar agora, mas você pode esperar que nós vamos cuidar de você. Então, deixe o corpo dessa pessoa, porque você não pode, na sala de passe, ficar dando a passividade, a pessoa que está tomando dá passividade. Agora, alguns que estão muito descontrolados, a gente então vai pesquisando, vendo quem é, e deixa ele sozinho. Por quê? Na sala de passe entra criança, entra pessoas que nunca tomaram passe, entram pessoas que estão obsediadas em excesso, entram pessoas que não conhecem a doutrina. E dependendo de como nós agimos, nós fazemos essas pessoas correrem, ter medo, ignorar a doutrina, achar que a doutrina ela é infeliz, vamos pôr esse termo. O uso do cigarro e da bebida devem ser evitados. E também o consumo de alimentos em demasia, principalmente no dia do passe. Aí, você chega, você não bebe, não fuma. Mas você come bastante. Então, você fala, não, eu vou comer porque eu vou dar passe, eu vou ficar lá em pé, aí você empanturra o estômago. O que vai acontecer? Eu vou falar a palavra, você pode rotar na cabeça da pessoa, você pode exalar o que você comeu. A espiritualidade vai ter um trabalho muito grande com você para isolar o seu estômago, o que você está emanando para aquela pessoa que recebe, para poder ele receber do espírito, porque você não está em condição. Como o passista doa de si uma parte de fluidos
que vão fortalecer o lado material e espiritual do necessitado, esses fluidos precisam estar limpos de vibrações deletérias oriundas de vícios. Então, se eu bebo, se eu como, se eu fumo, se eu gosto de só nas boates, não estou falando para ninguém, cada pessoa segue a sua vida. Então, estou apenas citando o que está aqui, né? E outra, eu chego em casa e falo, essa casa, eu detesto esse povo aqui, eu não quero meu serviço, tudo para mim está ruim. E você chega lá, põe a blusinha bonitinha e vai lá dar o passe. O que você está passando para a pessoa que está lá sentada, confiante naquilo que você está transmitindo para ela, né? No aspecto mental, o passista deve cultivar bons pensamentos no seu dia a dia. Quem xinga muito, quem fala muito dos outros, quem vive de fofoca, de coisas que degradam a vida das pessoas, a hora que ele for rezar, ele já está julgando os miasmas doentes em cima da pessoa. Então, vocês estão vendo as recomendações? Nós temos que mudar, nós temos que melhorar, nós temos que modificar nossa maneira de ser. O orgulho, o egoísmo, a maledicência, a sensualidade exagerada e a violência nas atitudes devem ser combatidos constantemente. Muitas vezes os outros falam assim, mas nem entendo, por que vocês usam esse tipo de blusa? Porque tem gente que vai dar passe com qualquer roupa. Ele pode dar passe com a roupa que ele tem, mas ele não pode ir com a roupa decotada e debruçar numa pessoa para dar um passe. Ele não pode ir com a roupa muito curta para dar um passe numa pessoa e a pessoa ficar olhando a perna da pessoa. Porque nós também temos que nos precaver em quem nós estamos dando passe, né? Porque muitas vezes a pessoa vai lá para tomar o passe, a gente já viu isso, quem era lá do beco, a pessoa ia lá para ver as pernas, para cantar as mulheres, para poder ter pensamentos obscenos, só que ele não trabalhava lá no centro, entendeu? Mas, então, ele ia receber. A pessoa que assenta de maneira negligente, quase que deitado numa cadeira, o senhor pode sentar direitinho, por favor? Né? Para você não encostar na pessoa. Porque dependendo, se você encosta na pessoa, você pode causar ou um choque elétrico, porque nós estamos com o magnetismo a toda, ou você pode despertar um desejo sensual naquela pessoa com relação a você. Ou então, despertar uma pessoa que está lá pensando, hoje eu vou suicidar, hoje eu vou matar alguém. Entende? Então, a importância da nossa postura, do nosso trajar, da maneira com que nós estamos ali naquela sala, que é toda higienizada antes pela espiritualidade maior, toda limpa, tirando tudo que tiver de errado, para que cada pessoa que entrar lá, entra de um jeito e sai muito bem, né? A espiritualidade superior associa a equipe de benfeitores aos trabalhadores que se esforçam multiplicando a capacidade de serviço. Então, é aquilo que eu disse. O espírito fica e eles, então, vão mandando os benefícios para nós, que une ao nosso para chegar àquela pessoa que está necessitada. E quanto mais nós trabalharmos em nome de Jesus, dentro do Evangelho de Jesus, nós seremos mais beneficiados. A fé racional e a certeza do amparo dos bons espíritos
São sentimentos que devem estar presentes no coração de todos os passistas. Eu vou dar passe lá porque eu cumpro com a minha obrigação, eu não acredito nisso não, mas eu vou lá dar passe. Não tem validade. E você está arrumando um karma para você, né? Então, a gente tem que estar com sentimentos leves, não importa quem entra, quem vai lá tomar passe, mesmo que a gente sabe que é uma pessoa que não tem boa vida, mas vocês viram o exemplo de Jesus, quando ele disse para a mulher que ia ser apedrejada: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí todo mundo jogou a pedra no chão. Mas o que ele disse para ela? Ele não zangou, em nenhum momento. Ele disse: vá e não peques mais. Pronto. Ali ele já encerrou. Ele já mostrou para ela um caminho. E esse caminho do qual nós fazemos parte é um caminho que está fazendo com que a gente melhore, a gente ajude não só a nós mesmos, ajude o nosso lar, o nosso trabalho, ajude os espíritos que nos seguem, tanto os bons quanto os que estão ainda no caminho tortuoso e que com os nossos exemplos eles vão aprender. É fundamental no trabalho de passe doar-se com sinceridade à tarefa sob sua responsabilidade, vendo em todo sofredor uma alma carente de amparo e orientação. Quantas pessoas chegam lá e que a gente não sabe os dilemas, os problemas do qual eles estão passando, o que eles trazem de casa, dos companheiros, dos filhos, as amarguras, às vezes uma doença. Então, eles chegam, eu falo: meu Deus, é aqui que eu vou achar a minha cura, a minha saída. E se nós não estivermos preparados, nós não vamos ajudar aquele irmão. E todo mundo que cai na nossa mão para tomar o passe, nós devemos algo a ele. Ninguém senta na cadeira que você vai dar passe, sendo que você tem alguma coisa que não se ligue a ele. Então, ali, no passe, você está restituindo algo que você tirou de alguém. Entender? O passista não deve ter preferência por quem quer que seja. Isso nós já vimos lá no nosso centro, né? Pessoas que não querem que aquela pessoa dê o passe, né? E outras que o passista não quer dar o passe naquela pessoa. Seu auxílio deve ser igualmente distribuído a todas as criaturas. As elevadas condições morais do passista são fundamentais para que ele consiga obter um resultado satisfatório no serviço do passe. Pode passar, Cristiano. Benefícios do passe. Todo espírita praticante que simplesmente se deteve na teoria conhece a importância do passe espírita como poderoso recurso restaurador do equilíbrio psicofísico, eficiente nos mais variados casos. Já compreendeu e experimentou que neste procedimento de interatividade magnética, mental e emocional, não só existe o impulso bioenergético do médium, como também o de competentes espíritos qualificados e comprometidos com a prática do bem, assumindo com naturalidade, junto com o médium, o papel que cabe a todo ser de boa vontade em cooperar na grande obra divina. Nesses preciosos momentos, pequenas maravilhas acontecem, e delas conseguem desfrutar os que foram e continuam sendo beneficiados, tanto na condição de doadores,
como na de receptores dessas benéficas energias físicas e espirituais. Então, o que está confirmando aqui? Que quando você doa aquilo que você tem de melhor, você também recebe. Então, quanto mais você doar, mais você vai receber. Fé, amor ao próximo, disciplina, vontade, conhecimento, equilíbrio psíquico, humildade, devoção e abnegação são algumas das condições básicas para o exercício do passe espírita. Tem gente que fala, não, hoje não vou não, está chovendo. Ah, não vou hoje não. Ah, não quero dar passe hoje não. Ah, assim, assim, assim. Então a pessoa não tem a disciplina. Porque quando a gente vai para dar o passe, vocês acham que a espiritualidade já fala, não, entra esse roldão de espírito aí, entra esse grupo de pessoas aí e vai tomar o passe? Não. Tudo já está catalogado. Todas as fichas dos seres, das pessoas encarnadas e a sua são examinadas para ver se você tem a energia própria para aquela pessoa que você dá o passe. Se você está em condições energéticas para dar o passe naquela pessoa que está mais profundamente abalada. Então, nós não podemos fazer um mercado do passe. Entra esse, sai esse. Entra esse, sai esse. Não. É doação. Samuel Hahnemann, o apóstolo da medicina espiritual, foi chamado pai da homeopatia. A homeopatia é uma prática médica de curar os semelhantes com os semelhantes. Do grego homos, similares aos semelhantes, e patos, doenças. Os princípios homeopáticos mantêm similitude com os benefícios do passe e da água fluidificada. Pode passar, Cristiano. Tipos de passe. Os passes podem ser classificados em 3 categorias. O passe magnético é o tipo de passe em que a pessoa doa apenas seus fluidos, utilizando a força magnética existente no próprio corpo espiritual. Pelo menos em tese, qualquer pessoa pode ministrá-la. Suas qualidades variam segundo as condições moral do passista, sua capacidade de doar fluidos e de seu sincero desejo de amparar o próximo. No passe magnético, geralmente, se recebe assistência espiritual. Como vimos, isso acontece porque os espíritos superiores sempre ajudam aqueles que, imbuídos de boa vontade, atendem aos mais carentes. Agora mesmo eu vou comentar sobre isso e vocês vão entender a questão do passe. O passe magnético é como se eu dou os meus fluidos para aquela pessoa. Então, mas geralmente, dependendo de como eu dou o passe, eu recebo a ajuda espiritual. O passe espiritual é uma espécie de magnetização feita pelos bons espíritos, sem intermediários, diretamente no perispírito das pessoas enfermas ou perturbadas. No passe espiritual, o necessitado não recebe fluidos magnéticos de médiuns, mas outros, mais finos e puros, trazidos dos planos superiores da vida pelo espírito que veio assisti-lo. Pelo fato de não estar misturado ao fluido animalizado, o passe espiritual é bem mais limitado que as outras modalidades de passe. Com isso, pode-se compreender, deixa eu ver aqui, ó. Com isso pode-se compreender, faltou os recursos oferecidos nas reuniões públicas espíritas. Então, esse passe espiritual é aquele em que, quando a gente escreve para um centro
que ele faz cirurgia à distância, que dá o passe à distância, que ora a pessoa à distância, que nós também, no rezarmos, nós pedimos os mentores para ir lá, é esse passe. É que aí não tem o nosso fluido, mas tem o fluido dos espíritos. É um passe, um tipo de passe mais fino, né? E tem muitos médiuns que recebem espíritos de médios e de espíritos de médicos, e que esses médicos marcam o dia, essa equipe vai na pessoa dar o passe. O passe magnético espiritual ou misto é uma modalidade de passe em que se mistura os fluidos do passista com os dos bons espíritos. A combinação é muito maior do que no passe magnético, e seus efeitos são bem salutares. Geralmente, esse tipo de passe é aplicado em centros espíritas. Entenderam? Então, mistura o meu fluido, o fluido do espírito, e aí o efeito desse passe é mais salutar e mais imediato, né? E ele se torna maior do que o passe magnético. Por quê? Porque o passe magnético é dado só pelo seu fluido magnético. Se você não tem condições, você não pode dar passe numa pessoa, principalmente na sua casa, principalmente em qualquer lugar. Tem que ter um ambiente. Pode passar, Cristiano. Tipos de passe. Oficialmente, a doutrina espírita não prescreve uma metodologia para o passe. Cada grupo é livre para se posicionar de um modo ou de outro, desde que sem exageros. O que é preciso levar em conta é que nenhuma das duas formas de aplicar o passe surtirá efeito se o médium não tiver dentro de si a vontade de ajudar e condições morais salutares para concretizá-lo. Mesmo que se aplique a melhor metodologia, não se conseguirão bons resultados se o passista for pessoa de má índole. Entenderam? Então, nós temos que nos vigiar quando vamos dar passe. Não podemos olhar, não podemos ter maledicência, nada disso, porque senão o passe, a sorte é que nós temos espíritos que ajudam a pessoa que foi lá procurar. Cura à distância. O poder dessa energia benéfica emanada pelo médium de cura não é afetado pela distância. Em certo experimento, o Dr. Miller pediu à doutora Han que visualizasse por 5 minutos o crescimento de uma planta localizada a 600 milhas de distância. A planta estava conectada a um aparelho desenvolvido pelo Ministério da Agricultura americano por medir índice de crescimento das plantas. A taxa de crescimento que mostrou a planta em questão estava estabilizada em 0,00625 polegadas por hora. Às 9 horas da noite, quando a doutora Ohal começou a emitir energia, o registro do traçado passou a marcar um crescimento e até às 8 horas da manhã seguinte, a planta manifestou um crescimento de 830%, maior do que o esperado. A conclusão dos pesquisadores foi que a energia emitida pelo sensitivo pode produzir manifestações visíveis no mundo físico, mesmo que sejam geradas à distância. Então, nós também podemos dar um passe à distância. Nós podemos emanar um passe, mas temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque se for uma casa desagregada, tiver com muitos problemas, no você emitir o passe, você pode muitas vezes buscar
para você aqueles fluidos negativos. Então, o que é aconselhável? Você pedir aos mentores, você faz a oração e pede aos mentores que vão até aquela casa ajudar aquela família do jeito que ela precisa e ora, que você está emanando energia e os mentores estão aproveitando a sua energia para ajudar aquele lar. Pode passar, Cristiano. Procedimentos. Como aplicar o passe? A terapia do passe, como recurso natural que é, deve ser praticada com simplicidade, sem dramatizações, nem gestos remanescentes ao ritual. Simplicidade é indicativo de sinceridade. O tempo de cada aplicação não deve estender-se demasiado, por oscilar de 1 a 5 minutos, segundo seja o caso. Então, geralmente nós aplicamos lá no nosso centro 1 minuto e meio, 1 minuto e 30. Agora, quando o caso é maior, aí o grupo inteiro junto e dá um passe de maior tempo nas pessoas. O paciente sob prescrição médica deve continuar o tratamento até que o médico indique o magnetizador, até que o médico indique. O magnetizador não compete com o médico, nem o substitui. Pelo contrário, pode ajudar potencializando os efeitos do medicamento. Entendeu? Nós não podemos dar de médicos. Não, a senhora pode cortar os remédios, porque o passe aqui já vai resolver. Não, porque senão não precisaria ter a medicina na Terra, né? Então, o médico da Terra cuida do corpo físico. E nós, os médiuns passistas, vamos cuidar do espírito, do perispírito, dos chakras, até aliviar, chegar o corpo. Entenderam, gente? Então, olha a nossa responsabilidade. Como se deve iniciar o passe? Durante vários minutos, previamente à aplicação do passe, o passista deve concentrar-se, afastando de sua mente ideias estranhas à tarefa que está por realizar, focando unicamente no firme desejo de oferecer amor e ajuda ao paciente. Então, é quando a gente faz a oração, entra em silêncio, para poder entrar as pessoas e o passe acontecer. Fotos Kirlian, fotografia que registra as cores da aura, campos energéticos que envolvem todos os seres materiais e os seres animados. Depois do passe, a nossa aura tende a obter cores e formas mais harmoniosas. Pode passar. Acelerando o crescimento e mobilidade de bactérias. Entre os inúmeros experimentos realizados com enzimas, hemoglobina, bactérias, fungos, plantas, águas, etc., vale a pena mencionar os do Dr. Robert Miller, engenheiro químico, e os da doutora Elizabeth Rauscher, especialista em medicina nuclear. Ambos trabalharam com os curadores Dr. Alex Tanus e a doutora Olga Ohal. Experimentos comprovaram que a imposição de mãos sobre cultivo de bactérias acelerou seu crescimento e mobilidade, ainda com a presença de inibidores de crescimento, com a tetraciclina e o clorafenicol, ou inibidores de movimento, como o fenol. Entenderam, gente? Então, muitas vezes, dependendo de como nós damos passe, nós podemos acelerar os vírus, as bactérias que estão nas pessoas. A pessoa fala assim, nossa, eu entrei de um jeito e saí pior do passe. Isso acontece. E isso nós temos que prestar atenção. O passe é uma transfusão de energias universais.
seja entre desencarnados ou encarnados. Constitui-se em valoroso auxiliar para ser utilizado no tratamento de doenças a longo prazo, em crises bruscas e repentinas de dor e no combate às chamadas doenças fantasmas. As pessoas que recebem passe devem permanecer em estado de tranquilidade e com mente colocada em pensamentos positivos, fazendo uma prece. Essa disposição mental ajudará na absorção do fluido magnético. Tem pessoas também que vão lá para tomar o passe e chegam, não acredito nisso não. O passe resvala, ele não chega na pessoa. Então, o que a gente pede? Faça uma oração, caladinho, bem baixinho. Aí a pessoa faz uma oração, então ela abre a sintonia para poder o fluido magnético penetrar nela e fazer a limpeza. Pode continuar, Cristiano. A solicitude de assistência espiritual. Se bem o passe esteja baseado na esterilização da força magnética do homem, nunca deve dispensar-se a participação dos amigos espirituais, entidades amorosas e sábias que desejam somar-se no processo de cura, conveniente que o passista ore ao alto, solicitando a proteção e colaboração. Receberá, assim, eflúvios benévolos das fontes puras da espiritualidade superior, atuando como acumulador, transformador e distribuidor de energias para com o assistido. Importantíssimo é manter-se em sintonia com os amigos espirituais que nos inspiram e sugerem ideias positivas sobre o tratamento, somando a eles seus próprios recursos magnéticos, entenderam? Então, nós temos que solicitar a assistência desses mentores amigos, desses médicos, desses enfermeiros, desses trabalhadores anônimos do bem, para que eles possam nos ajudar na hora do passe. Onde se deve aplicar os passes? É recomendável em local específico que ofereça um bom ambiente mental e espiritual. Se bem pode dar-se em qualquer lugar e horário, convém que a sua aplicação seja em dias e horas determinados dentro da casa espírita, para uma boa coordenação entre os passistas e os trabalhos do centro espírita. Chega um, vou dar passe agora, chega o outro, vou dar passe mais tarde. Não, tem que ter a disciplina. O passe, por ser um ato de amor e solidariedade, deve ser dado sem se esperar retribuição alguma, o que vale dizer simplesmente pelo desejo de ajudar. Adicionalmente, o passe é essencial no tratamento de desobsessão, pois equilibra o paciente das influências de espíritos perturbadores. Esse é um mal do século. Nós, no passe, nós estamos lidando com muitas pessoas obsediadas. As mudanças das propriedades da água por obra da vontade dos espíritos é elaborada por meio do fluido magnético produzido, um fenômeno análogo aos fluidos do organismo, com efeito curativo. Pode parar, Lu. Pode passar, Cristiano. Aí, eu vou deixar essa parte, os centros de força, os chakras, a codificação espírita não menciona os centros de força, embora o espírito André Luiz o mencione nos seus livros. A teoria dos chakras, palavra de origem sânscrita, nasceu da Índia e refere-se aos vórtices ou centros de energia do perispírito que se encontram nas regiões correspondentes aos plexos do corpo. Têm sido estudados na Índia, principalmente identificado como os receptores de energia vital de nosso organismo. Ligado aos plexos nervosos, os 7 chakras são o coronário,
o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o solar, o esplênico, o genésico e o kundalini. Ao tomar um passo, esses centros se revitalizam, por consequência, existe uma melhora de quem os recebe. Aqui são imagens de água, e eles puseram música e preces, palavras faladas, e a água reagindo às palavras. Parece que tem uma do Hitler. Ó, a foto da esquerda para a direita, Adolf Hitler. Ah lá, essa aqui, olha, essa feia, esquisita aqui, ó. Né? Então, vocês veem como a água ficou, como era ele por dentro, né? Mas ele não nasceu para ser imperfeito, não, e nem fazer maldade, viu? Depois ele resolveu. A questão da água fluidificada. Pode passar aí, Cristiano, para nós terminarmos mais rápido. Água fluidificada. O passe pode ser complementado com a água fluidificada ou magnetizada, a qual é energizada pelos amigos espirituais. Ela é de grande valor, mesmo nos casos em que não se dispõe de passistas. A água é fluidificada ou magnetizada pelos espíritos superiores em atendimento à nossa prece e tem sido utilizada como medicamento, apresentando ótimos resultados. No livro Consolador, o Espírito Emmanuel afirma: a água pode ser fluidificada de modo geral em benefício de todos. Todavia, pode ser em caráter particular para determinado enfermo, e, neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. A água energizada ou fluidificada, ao ser ingerida, é assimilada pelo organismo, que absorve a quintessência, matéria de dimensão espiritual, e que atuará no perispírito de modo semelhante ao remédio homeopático. Eu não vou ler esse finalzinho aí, não. Então, agora, todos nós, vamos estender as mãos acima das nossas cabeças. Todo mundo. E nós vamos mentalizar uma luz rosa vinda do espaço, lá de cima, inundando todo o planeta. Nessa luz rosa, nós vamos ver uma luz azul, uma luz verde, uma luz branca, uma luz prata e uma luz dourada. E essa luz banhando toda a Terra e trazendo para todo o planeta equilíbrio, paz, esperança, saúde, amor, tranquilidade, mudanças de pensamento, calmante, serenidade, paciência, tolerância, cura, e que essa luz penetre em todos os nossos poros, em todos os nossos lares, nas pessoas que amamos, nas pessoas a qual não temos simpatia, naqueles espíritos o qual nós devemos, naqueles espíritos o qual nós temos que pedir perdão, que neste momento pedimos perdão a eles e a Jesus a oportunidade de nós resgatarmos os nossos karmas. E que nesse passe nós possamos aliviar as nossas dores emocionais, os nossos problemas psicológicos, as nossas energias viradas, deturpadas, maléficas, doentes, para que transforme em amor. Amor do Cristo vindo direto às nossas cabeças. Amor de Maria de Nazaré. Amor do nosso querido doutor Inácio Ferreira, que hoje faz 30 e tantos anos que ele desencarnou.
que neste momento, ele que ajudava os obsediados, possa ajudar todos nós que também somos obsediados por nós mesmos. E que nós possamos receber esses fluidos magnéticos de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. E que assim seja, e que esses fluidos de amor possam ir em todos os cantos, onde há escuridão que seja levada à luz, onde há dor que a cura seja presente, e onde haja o desprezo e o egoísmo, o orgulho, que haja a benevolência, a fraternidade e a igualdade, Jesus. Obrigado, mestre, gratidão nós temos que pedir ao Senhor por esse momento maravilhoso que o Senhor nos oferece. Gratidão, gratidão, gratidão.